Você é um encosto. A frase foi cuspida pelo advogado de defesa como se fosse um palavrão. Sentada na cadeira dura do tribunal, Renata sentiu o impacto físico do insulto. Ao lado dela, Otávio sorria. O marido de 25 anos concordava, balançava a cabeça. Para ele, a mulher que criou seus filhos e cuidou de sua casa era apenas isso. Um peso morto. Uma parasita tentando roubar metade do dinheiro dele. Renata não chorou, não gritou. Apenas olhou para baixo, para a pasta de couro preto apoiada discretamente em seus pés. Otávio achava que ela estava ali para pedir esmola. Ele não sabia, mas dentro daquela pasta estavam 17 cadernos que provavam matematicamente quem sustentou quem. Aquele sorriso no rosto dele ia desaparecer em exatos 30 minutos. E quando o juiz abrisse o último documento da pilha, Otávio descobriria que nunca foi o dono do império que se orgulhava de ter construído. Esta é a história de como uma dona de casa usou a própria contabilidade para destruir a arrogância do marido. Fica comigo. O que vai acontecer nessa audiência é o sonho de toda esposa desvalorizada. Renata conheceu Otávio aos 22 anos, numa festa de formatura de administração, na Universidade Estadual, onde ela tinha acabado de se formar em contabilidade. Era uma festa barulhenta no salão social do centro acadêmico, música alta, bebidas baratas, formandos comemorando o fim de anos de estudo. Otávio estava num grupo de amigos perto do bar, bonito de um jeito que chamava a atenção. Alto, ombros largos, sorriso fácil. Falava mais alto que os outros, gesticulava com energia. Parecia o centro de qualquer conversa. Renata estava num canto com duas amigas de turma. Tímida como sempre, segurando a mesma cerveja há 1 hora porque não gostava muito de beber. Olhando para os lados, sem saber exatamente o que fazer numa festa. Otávio a viu. Veio na direção dela. Fez alguma piada sobre contadores serem os únicos que conseguiam se divertir com planilhas. Ela riu mais do que a piada merecia porque estava nervosa. Conversaram a noite inteira. Ele era carismático, cheio de planos grandiosos para o futuro. Falava com segurança sobre conquistar o mundo, sobre construir um império de negócios, sobre ser rico antes dos 40, sobre provar para todos que ele valia mais do que achavam. Ela se apaixonou perdidamente em 3 meses de namoro intenso. Noivaram em 6 meses, porque ele insistiu que não fazia sentido esperar. Casaram 1 ano depois, numa cerimônia simples numa igreja de bairro, com 50 convidados. O plano inicial do casamento era simples e parecia absolutamente justo na época. Justo para os dois. Otávio ia começar o negócio próprio que sonhava desde criança. Uma concessionária de carros usados no centro da cidade. Ele tinha feito as contas. Precisaria de dedicação total nos primeiros 3 anos até a empresa se estabelecer. 16 horas por dia, 7 dias por semana. Renata iria trabalhar fora para sustentar os dois, enquanto a concessionária não dava lucro. Ela tinha diploma de contadora. Conseguiria emprego facilmente. O salário dela pagaria as contas básicas do casal e ainda sobraria para investir no negócio nascente. Era um sacrifício temporário. Em 3 anos estariam ricos. Era o que Otávio prometia. E foi exatamente isso que aconteceu. Pelo menos a parte do sacrifício de Renata. O que ninguém sabia ainda era que Renata não seria apenas a esposa que sacrificou. Seria a esposa que documentou cada centavo desse sacrifício. Por 3 anos inteiros, Renata trabalhou como contadora júnior num escritório pequeno de contabilidade no centro da cidade. Chegava às 8 em ponto, batia cartão, sentava na mesma mesa de madeira velha todos os dias, organizava papéis, conferia notas fiscais, calculava impostos. Saía às 6 da tarde, ganhava um salário modesto de R$ 2.500. Pagava o aluguel do apartamento de um quarto onde moravam. Pagava as contas de luz,
água, telefone. Comprava a comida da semana no supermercado barato perto de casa e ainda conseguia guardar R$ 400 por mês para investir na concessionária nascente do marido. Otávio trabalhava 16 horas por dia na loja, como tinha prometido, das 7 da manhã às 11 da noite, vendendo carros usados, negociando com fornecedores, aprendendo o negócio na prática, fazendo tudo sozinho no começo porque não tinha dinheiro para contratar funcionários. Voltava para casa exausto todos os dias, jantava em silêncio o que Renata tinha preparado. Dormia em 5 minutos, acordava às 6 e repetia tudo. Renata fazia absolutamente tudo em casa também. Limpava o apartamento nos fins de semana, cozinhava todas as refeições, mesmo trabalhando 8 horas por dia. Lavava e passava as roupas dos dois, pagava todas as contas. Organizava as finanças do casal meticulosamente. Calculava quanto podiam gastar por mês, quanto precisavam economizar, quanto podiam investir na concessionária. Era ela quem mantinha a vida funcionando enquanto Otávio perseguia o sonho dele. Aos 25 anos, descobriu que estava grávida do primeiro filho. Lucas nasceu em março, num hospital público, porque o plano de saúde da empresa era básico demais. 3,2 kg de felicidade pura que mudou completamente a dinâmica do casamento e da família. A concessionária estava finalmente começando a dar lucro naquela época. Pequeno, mas consistente. R$ 1.000 por mês que iam crescendo devagar. Otávio propôs que Renata parasse de trabalhar para cuidar do bebê em tempo integral. Fazia sentido na época. A creche mais barata da região custava R$ 800 por mês. Babá era mais cara ainda. E nenhuma das duas opções parecia tão boa quanto a própria mãe cuidando do filho dentro de casa. Renata hesitou. Gostava do trabalho no escritório, tinha orgulho do diploma de contadora, sentia que estava construindo uma carreira, mas Otávio insistiu. Disse que era temporário, que quando Lucas fosse para a escola, ela poderia voltar a trabalhar, que ele cuidaria de tudo, que ela não precisava se preocupar. Renata concordou, pediu demissão do escritório de contabilidade, guardou o diploma de contadora numa gaveta do armário do quarto, virou mãe em tempo integral, mas guardou também outra coisa naquela mesma gaveta, algo que ninguém saberia que existia por mais de 2 décadas, e temporário se transformou em 23 anos. 23 anos em que essa gaveta guardou um segredo que valeria milhões. Aos 27, veio a segunda filha. Mariana nasceu em outubro. 2,8 kg de mais responsabilidade, mais trabalho, mais noites sem dormir. Mais fraldas para trocar, mamadeiras para preparar, choros para acalmar, febres para monitorar, consultas pediátricas para agendar. A concessionária cresceu junto com as crianças. Otávio abriu a segunda loja quando Lucas tinha 5 anos. Depois a terceira quando Mariana completou 3. Contratou funcionários, comprou um carro importado para ele. Mudaram para uma casa maior num bairro muito melhor, com jardim e piscina. Renata continuou cuidando das crianças em tempo integral. Levava para a escola, buscava, ajudava com lição de casa. Preparava lanche, organizava festas de aniversário, participava de reuniões de pais, cuidava quando ficavam doentes. Mas depois que todos dormiam, depois que a casa ficava em silêncio, Renata fazia algo que ninguém sabia. Algo que ela escondia há anos. Algo que um dia salvaria absolutamente tudo. E da casa. Limpava, cozinhava, lavava, organizava, decorava, reformava, contratava e gerenciava empregadas que nunca duravam muito tempo. E das finanças. E de tudo que ninguém via nem reconhecia. O que absolutamente ninguém sabia, nem mesmo Otávio, durante todos aqueles anos, era que Renata nunca tinha verdadeiramente parado de trabalhar como contadora. Ela simplesmente tinha mudado de cliente, de chefe, de escritório.
Todas as noites, depois que as crianças finalmente dormiam e Otávio desabava na cama exausto demais para perceber qualquer coisa, Renata sentava sozinha na mesa da cozinha com a luz baixa. Tinha uma calculadora científica que guardava numa gaveta. Tinha papéis e extratos bancários organizados em pastas. Tinha cadernos de capa dura preta, onde anotava tudo com letra miúda e precisa. Analisava as finanças completas da família. Verificava cada lançamento dos extratos bancários do casal. Conferia os rendimentos de cada investimento. Comparava com as taxas de mercado. Planejava meticulosamente os próximos passos. Otávio não tinha absolutamente a menor ideia de como administrar dinheiro fora do negócio dele. Sabia vender carros como ninguém. Sabia negociar preços com fornecedores. Sabia conversar com clientes e convencê-los a comprar. Sabia gerenciar funcionários. Mas finanças pessoais eram um completo mistério para ele. Quando olhava para um extrato bancário, não entendia metade dos códigos. Quando ouvia falar de fundos de investimento, ações, títulos públicos, seus olhos vidrados. Quando a concessionária começou a gerar lucro de verdade, lucro que sobrava depois de pagar todas as contas, era Renata quem secretamente decidia o que fazer com cada centavo. Ela sugeria com cuidado. Falava casualmente durante o jantar. Mencionava que tinha lido sobre um fundo que estava rendendo bem. Comentava que o gerente do banco tinha ligado falando de uma oportunidade. Otávio concordava sem prestar muita atenção. Já estava pensando na próxima loja, no próximo carro, no próximo negócio. Dizia, faz o que você achar melhor, e voltava a comer. E Renata fazia sempre o que ela achava melhor, baseado em análise, em estudo, em cálculos que ela fazia de madrugada na mesa da cozinha. Investiu em fundos de renda fixa conservadores quando os juros do país estavam altíssimos. Comprou ações de empresas sólidas e subvalorizadas quando a bolsa despencou nas crises econômicas. Vendeu antes das quedas maiores porque lia os sinais nos números. Reinvestiu os ganhos sistematicamente, diversificou a carteira, protegeu o patrimônio de riscos desnecessários. Tudo, absolutamente tudo, era registrado meticulosamente nos cadernos de contabilidade que ela escondia numa caixa de papelão no fundo do armário do quarto de hóspedes que ninguém usava. Cada decisão tinha data, valor, justificativa, cada cálculo mostrava o rendimento esperado versus o obtido. Cada movimentação era documentada com extratos anexados. E cada página daqueles cadernos seria uma prova devastadora que um dia destruiria completamente a narrativa de Otávio. 25 anos de trabalho invisível e não remunerado, transformados em páginas e mais páginas de números que contavam uma história muito diferente da que Otávio gostava de contar para os amigos. O patrimônio da família Medeiros não cresceu porque Otávio era um gênio absoluto dos negócios. As concessionárias geravam lucro, sim, mas lucro bruto de negócio não se transforma automaticamente em patrimônio líquido crescente. Cresceu porque Renata, a mulher que ele tratava como dona de casa que não faz nada, sabia exatamente onde colocar cada centavo que sobrava. Sabia quando comprar, quando vender, quando esperar. Sabia ler o mercado com a precisão de uma contadora formada. Mas ela nunca disse nada para ninguém. Nunca cobrou reconhecimento. Nunca exigiu que o nome dela fosse colocado como cotitular nos investimentos, nos imóveis, nas contas e aplicações. Por quê? Porque Renata confiava cegamente no casamento. Porque acreditava genuinamente que ela e Otávio seriam parceiros para sempre. Porque na cabeça dela, o que era dele era dela também. Porque achava que o amor era proteção legal suficiente. Estava tragicamente enganada e descobriria da pior forma possível, mas também descobriria que tinha, guardado em 17 cadernos pretos, a arma perfeita para se defender. O pedido de divórcio veio num domingo nublado de março.
exatamente 3 dias depois do aniversário de 25 anos de casamento. Um aniversário que Renata tinha tentado comemorar com um jantar especial no restaurante favorito do casal. Otávio disse que estava cansado demais para sair. Ficaram em casa. Ele dormiu às 9 da noite na frente da televisão. Naquele domingo, Otávio saiu de manhã cedo, dizendo que tinha um almoço de negócios importante. Renata não desconfiou de nada. Almoços de domingo eram comuns na vida de empresário que ele levava. Ela ficou em casa limpando a cozinha, organizando armários, fazendo coisas que sempre fazia. Ele chegou às 4 da tarde. Estacionou o carro importado na garagem. Entrou pela porta da sala com uma expressão estranha no rosto. Uma expressão que Renata nunca tinha visto antes, nos 25 anos que estavam juntos. Sentou no sofá da sala. Pediu que ela sentasse também. E então, sem nenhum preâmbulo, sem nenhuma preparação, anunciou que estava terminando o casamento. Tinha outra pessoa, a secretária da matriz principal das concessionárias, uma mulher chamada Carla, 29 anos de idade, loira natural, magra como modelo. Tudo que Renata não era mais depois de 2 gestações e 2 décadas de casamento. Renata sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Literalmente. O ar saiu dos pulmões. O mundo pareceu girar. O chão da sala familiar subitamente se tornando estrangeiro. Otávio não pediu desculpas pelo que estava fazendo. Não tentou explicar como ou quando o caso tinha começado. Não demonstrou nenhum remorso pelos 25 anos que estava jogando fora. Disse simplesmente, com a frieza de quem comunica uma decisão empresarial, que tinha se apaixonado por Carla e que queria viver essa nova história. Disse que Renata era uma boa pessoa. Disse que ela tinha sido uma boa mãe para os filhos deles. Disse que respeitava tudo o que ela tinha feito pela família. Mas disse também que o casamento tinha morrido para ele há muitos anos, que ele já não sentia mais nada, que era melhor para todos que seguissem caminhos separados. Disse que ela deveria aceitar a situação com maturidade e seguir em frente, como se fosse simples. Como se 25 anos pudessem ser empacotados e arquivados como contratos vencidos. Renata ficou paralisada no sofá por vários minutos depois que ele terminou de falar, sem conseguir processar o que estava ouvindo. 25 anos de casamento, 2 filhos criados juntos, uma vida inteira construída tijolo por tijolo, tudo jogado fora por uma secretária de 29 anos que provavelmente ainda usava filtros de Instagram. Quando finalmente conseguiu falar, a voz saiu pequena e rouca. Perguntou, há quanto tempo? Otávio hesitou pela primeira vez. Depois respondeu, 8 meses. 8 meses de traição. 8 meses de mentiras, 8 meses de todos aqueles almoços de negócios que não eram de negócios, 8 meses, incluindo o aniversário de casamento que ele tinha fingido esquecer. Lucas, o filho mais velho, já tinha 22 anos e morava sozinho num apartamento que o pai tinha comprado para ele. Mariana tinha 19 anos e estava no 2º ano de publicidade numa faculdade particular. Os 2 foram informados da separação no mesmo dia, convocados para um almoço de família que não tinha nada de familiar. As reações dos filhos foram completamente diferentes. Mariana ficou imediatamente do lado do pai. Otávio sempre tinha sido o pai presente nas horas boas, o que chegava em casa com presentes caros sem motivo. O que financiava as viagens internacionais com as amigas, o que dava mesada generosa sem perguntar para quê, o que dizia sim para tudo que ela pedia. Mariana não conhecia o outro lado do pai, não via o desprezo silencioso que ele sentia pela mãe há anos, não percebia como ele evitava qualquer demonstração de afeto, não notava como ele olhava para Renata com tédio, com impaciência, com descaso. Quando Otávio disse que tinha encontrado outra pessoa, Mariana achou que era compreensível. Disse que as pessoas mudam,
que amor não pode ser forçado, que ele merecia ser feliz. Renata ouviu a própria filha defender a traição do pai e sentiu o coração quebrar um pouco mais. Lucas ficou do lado da mãe desde o primeiro segundo. Ele era mais velho. Tinha memórias que a irmã não tinha. Lembrava das noites que a mãe passava acordada cuidando dele quando estava doente. Lembrava de quem preparava os lanches para a escola. Lembrava de quem ajudava com a lição de casa. Lembrava de quem estava lá nos momentos difíceis da adolescência. E lembrava de como o pai tratava a mãe, de como falava com ela às vezes, de como ignorava o trabalho que ela fazia dentro de casa, de como reclamava quando o jantar não estava pronto na hora que ele queria. Lucas confrontou o pai naquele almoço. Disse que era covarde, que 25 anos de casamento mereciam mais respeito, que trair com a própria secretária era clichê e patético. Otávio mandou Lucas calar a boca. Disse que ele não entendia nada, que quando crescesse iria perceber que a vida era mais complicada do que pensava. Lucas saiu da mesa sem terminar de comer. Não voltou a falar com o pai por meses. A família de Otávio tomou partido imediatamente e de forma agressiva, como se estivessem esperando essa oportunidade há décadas. Dona Célia, a mãe de Otávio, nunca tinha realmente gostado de Renata. Desde o noivado, já fazia comentários sutis sobre a escolha do filho. A família de Renata era simples, classe média baixa. O pai era eletricista. A mãe era dona de casa. Não tinham posses nem status social. Dona Célia achava que o filho poderia ter casado muito melhor, com uma mulher de família mais rica, mais influente, mais bonita segundo os padrões que ela valorizava, mais magra, mais elegante, mais sofisticada. Nunca disse isso abertamente para Renata, claro, mas Renata percebia, nas pequenas exclusões, nas reuniões de família onde ela ficava de lado, nas fotos em que era convenientemente cortada, nos presentes de aniversário genéricos, enquanto os outros membros da família recebiam joias. Agora Dona Célia finalmente podia expressar o que sentia. Disse para Otávio que estava aliviada, que ele merecia coisa melhor, que essa nova namorada parecia muito mais adequada para ele. Patrícia, a irmã de Otávio, era ainda pior. Tinha inveja do casamento duradouro do irmão, porque o próprio casamento tinha acabado em escândalo público 5 anos antes. O marido dela tinha sido pego com a babá das crianças. A vergonha foi enorme. Virou assunto das rodas de fofoca do bairro por meses. Ver Renata feliz, ao lado de Otávio, sempre a incomodava profundamente. Uma irritação que ela mal conseguia disfarçar. Ver Renata sofrendo agora era um prazer quase físico. Finalmente, ela não era mais a única divorciada da família. Finalmente tinha companhia na desgraça. As duas passaram a tratar Renata como se ela fosse a verdadeira vilã da história. A interesseira que queria roubar o patrimônio do pobre Otávio. A esposa fria que tinha deixado o casamento morrer. A mulher que nunca tinha trabalhado um dia na vida e agora queria metade de tudo. Em jantares de família, em telefonemas, em mensagens de grupo, era sempre a mesma narrativa. Renata era a parasita. Otávio era a vítima. E se você conhece alguém que já passou por algo parecido, alguém que foi tratada como se não tivesse valor nenhum depois de uma vida inteira de dedicação, deixa um like nesse vídeo agora. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e o que está achando dessa história até aqui. Quero saber quantas pessoas estão torcendo para essa virada acontecer. Porque o que vem a seguir, o que Renata fez nas próximas semanas, vai mostrar que subestimar uma mulher silenciosa é o maior erro que um homem arrogante pode cometer. A batalha legal começou 2 semanas depois do anúncio do divórcio. O advogado que Otávio contratou era um homem chamado Maurício Salles, 57 anos, calvo, terno escuro impecável, gravata de seda, relógio de ouro no pulso.
Maurício era especialista em divórcios de alto patrimônio. Tinha construído a carreira defendendo empresários ricos que queriam proteger seus bens de ex-esposas sanguessugas. Era o termo que ele usava em conversas informais com clientes. Era conhecido por ser agressivo, implacável, absolutamente cruel nas negociações. Transformava cada audiência em uma batalha. Usava cada documento como arma. Destruía a credibilidade de qualquer testemunha que ficasse contra seu cliente. Cobrava caro porque entregava resultados. Seus clientes geralmente saíam do divórcio com muito mais do que a lei previa. E as ex-esposas geralmente saíam com muito menos. A primeira reunião de conciliação foi agendada para um mês depois do início do processo. Sala de mediação no Fórum Central, mesa retangular de madeira, 4 cadeiras, uma mediadora judicial de cabelos grisalhos e expressão cansada. Foi um desastre absoluto desde o primeiro minuto. Otávio chegou de terno italiano azul marinho e gravata de seda. Maurício ao lado, pasta de couro, expressão de quem já tinha ganhado a batalha antes de ela começar. Renata chegou de vestido simples preto, ainda em choque, ainda processando o fim do casamento, ainda tentando entender como 25 anos podiam ser apagados tão rápido. A advogada que ela tinha contratado às pressas era uma mulher jovem demais, recém-formada, sem experiência em casos de alto patrimônio. Uma escolha ruim que Renata ainda não sabia que era ruim. Maurício começou com uma proposta generosa, de acordo. Renata teria direito a uma pensão mensal de R$ 3.000 por um período máximo de 5 anos. Depois disso, nada mais. Nenhum imóvel, nenhum investimento, nenhum bem, nenhuma participação nas concessionárias, nenhum direito a nada que tivesse sido construído durante o casamento. A justificativa era simples, clara e absurdamente injusta. Renata nunca tinha trabalhado fora de casa, nunca tinha tido renda própria, nunca tinha contribuído financeiramente para o patrimônio familiar. Tinha sido sustentada pelo marido a vida inteira. Por 25 anos, tinha vivido do dinheiro que Otávio suava para ganhar. Deveria agradecer por receber alguma coisa. Muitos homens não dariam nem isso. Encosto. A palavra foi usada pela primeira vez naquela reunião de conciliação. Saiu da boca de Maurício com naturalidade, como se fosse um termo técnico jurídico. Minha cliente não está sendo razoável. Está tentando se beneficiar de um patrimônio que não ajudou a construir. É essencialmente um encosto. Uma pessoa que viveu a vida inteira às custas do trabalho de outra. E que agora está tentando extorquir um homem trabalhador que só quer seguir em frente. A mediadora franziu a testa, mas não interrompeu. A advogada jovem de Renata gaguejou algo sobre contribuição indireta. Maurício riu com desdém. Otávio balançou a cabeça concordando com tudo que o advogado dizia. Olhou para Renata com uma expressão que ela conhecia bem. Impaciência pura. Como se estivesse esperando que ela simplesmente aceitasse e sumisse da vida dele. Renata saiu daquela primeira reunião de conciliação tremendo de raiva reprimida. Os punhos estavam tão cerrados que as unhas deixaram marcas nas palmas das mãos. O rosto estava vermelho de humilhação. Lágrimas queriam cair dos olhos, mas ela não deixou. Não daria essa satisfação para ninguém. Caminhou pelo corredor do fórum até encontrar um banheiro feminino vazio. Trancou-se numa cabine. Só então permitiu que as lágrimas escorressem em silêncio. Mas mesmo chorando sozinha, naquele banheiro público, uma parte dela já estava planejando. Uma parte dela sabia que a hora certa viria. Ela não disse nada durante a reunião, não se defendeu das acusações. Não revelou o que sabia sobre o próprio trabalho invisível. Não mencionou a existência dos 17 cadernos de contabilidade escondidos no fundo do armário do quarto de hóspedes da antiga casa conjugal. Ainda não era a hora certa. Precisava de algo fundamental primeiro. Uma advogada muito melhor do que a jovem inexperiente que tinha contratado às pressas.
Demorou exatamente 2 semanas de pesquisa intensiva para encontrar Helena Prado. Renata perguntou para conhecidas que tinham passado por divórcios. Leu avaliações online, consultou listas de especialistas em direito de família, marcou 3 consultas iniciais com advogadas diferentes. Helena foi a terceira e última entrevista. E Renata soube imediatamente que tinha encontrado a pessoa certa. A advogada de Renata para as próximas fases do processo era uma mulher chamada Helena Cristina Prado, 53 anos de idade, 30 de experiência exclusiva em direito de família e processos de divórcio de alto patrimônio, cabelos grisalhos cortados curtos de um jeito prático, óculos de armação fina dourada, voz calma e pausada que contrastava absolutamente com a inteligência afiada que brilhava nos olhos castanhos. O escritório de Helena ficava num prédio antigo no centro da cidade. 3º andar, recepção pequena, mas elegante. Paredes cobertas de diplomas, certificados e fotos de conferências jurídicas. Na primeira reunião, Helena ouviu a história de Renata por 45 minutos sem interromper uma única vez. Tomou notas num bloco de capa de couro, fez perguntas específicas sobre datas, valores, decisões financeiras. Perguntou quem tinha acesso às contas bancárias do casal, quem tomava as decisões de investimento, quem assinava os documentos. Renata respondeu tudo em detalhes e então, finalmente, decidiu contar sobre os cadernos. Explicou hesitante. Disse que ao longo do casamento tinha desenvolvido o hábito de registrar todas as decisões financeiras que tomava para a família, investimentos, movimentações, rentabilidades, tudo anotado meticulosamente em cadernos de capa dura preta que guardava escondidos. Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou, com voz controlando a esperança: "Quanto tempo você manteve esses registros?" Renata respondeu: 25 anos, desde o primeiro mês de casamento, sem falhar um único mês. Helena não conseguiu esconder o sorriso que surgiu lentamente no rosto. Era o sorriso de uma advogada experiente que acabou de descobrir que seu caso, que parecia perdido, tinha uma arma secreta absolutamente devastadora. Um sorriso que dizia: Otávio não faz a menor ideia do que está para atingi-lo. Pediu para ver os cadernos. Renata trouxe na consulta seguinte, numa bolsa grande de tecido. Colocou a pilha inteira sobre a mesa do escritório de Helena. Eram 17 cadernos no total, cada um representando um período específico do casamento. Cada um com aproximadamente 200 páginas manuscritas, com letra miúda, e precisa de contadora formada. 3.400 páginas de registros meticulosos no total. Datas exatas de cada transação. Valores precisos até os centavos. Nomes dos fundos de investimento e códigos das ações. Rentabilidades mensais e anuais. Comparativos com índices de mercado da época. Justificativas por escrito para cada decisão tomada. Resultados obtidos versus resultados esperados. Helena passou 2 horas folheando os cadernos em silêncio absoluto. Os olhos percorrendo as páginas com admiração crescente. A expressão profissional dando lugar a algo parecido com respeito genuíno. Quando terminou de examinar o último caderno, Helena tirou os óculos, olhou diretamente para Renata e disse com voz firme: "Você não é um encosto. Você era a diretora financeira não remunerada dessa família durante 25 anos. E agora vamos provar isso." Nos dias seguintes, Helena contratou um perito contador especializado para analisar os números dos cadernos e comparar com os resultados reais do patrimônio familiar. Renata tinha documentado tudo, absolutamente tudo, por 25 anos, sem falhar um único mês, e os números contavam uma história muito diferente da que Otávio estava vendendo no tribunal. Uma história que, quando fosse revelada, destruiria completamente a narrativa do empresário de sucesso que sustentava uma esposa parasita.
Quando Otávio e Renata se casaram, o patrimônio total do casal era de R$ 47 mil. A maior parte era o carro usado de Otávio e alguns móveis que os pais de Renata tinham dado de presente. 25 anos depois, o patrimônio declarado era de R$ 8.600.000. 4 concessionárias, 3 imóveis, investimentos em fundos e ações, carros importados. A evolução parecia impressionante, 180 vezes mais em um quarto de século. Mas Helena fez as contas com os cadernos de Renata e descobriu algo extraordinário. Se os lucros das concessionárias tivessem sido simplesmente guardados numa poupança comum, renderiam aproximadamente R$ 3.200.000 no mesmo período. Os R$ 8.600.000 declarados no processo de divórcio só existiam por causa das decisões de investimento tomadas exclusivamente por Renata ao longo de 25 anos. Ela tinha mais do que dobrado o rendimento que seria obtido com aplicações conservadoras. Na verdade, tinha triplicado. R$ 5.400.000 a mais no patrimônio familiar por causa do trabalho invisível, silencioso e absolutamente não reconhecido de uma mulher que estava sendo chamada publicamente de encosto parasita. Helena e Renata passaram as semanas seguintes preparando meticulosamente a estratégia para a audiência final. O objetivo era claro: deixar Maurício e Otávio falarem primeiro. Deixar que repetissem todas as acusações. Deixar que usassem a palavra encosto quantas vezes quisessem. Deixar que se enterrassem completamente nas próprias mentiras. E só então apresentar a bomba documental que mudaria tudo. A audiência final foi marcada para uma quinta-feira quente de outubro, exatamente 9 meses depois do pedido formal de divórcio. Sala de audiências número 12 do Fórum Central da cidade. Segundo andar. Janelas dando para a rua movimentada. O juiz responsável pelo caso se chamava Fernando Mendes. 62 anos de idade, 35 de magistratura. Cabelos completamente brancos, óculos retangulares, expressão séria de quem já tinha visto de tudo em décadas de casos de família. Era conhecido no tribunal por ser extremamente rigoroso com os fatos, absolutamente imparcial nas decisões e completamente imune aos jogos emocionais e teatrais de advogados experientes. Renata chegou ao fórum às 8h45, 15 minutos antes do horário marcado. Vestia um vestido simples azul marinho, cabelo preso num coque discreto, maquiagem mínima, nenhuma joia além da aliança que ainda não tinha tirado por motivos que ela mesma não entendia direito. Helena caminhava ao lado dela pelo corredor de piso frio. Carregava 2 pastas de documentos, uma pasta fina bege com documentos básicos que qualquer processo de divórcio requer, e uma pasta grossa de couro preto que ela apertava contra o corpo como se fosse um cofre com tesouros. Otávio já estava na sala quando elas entraram, sentado do lado esquerdo da mesa retangular central. Terno italiano, azul escuro, que parecia custar mais do que um carro popular. Gravata de seda vermelha, relógio suíço no pulso brilhando sob a luz fluorescente. Expressão de confiança absoluta. Maurício estava ao lado dele, calvo, terno preto, gravata listrada. Mexia em papéis com a tranquilidade de quem já sabia exatamente como aquela audiência terminaria. Na plateia, ao fundo da sala, permitida para espectadores em casos de família, estavam sentadas 3 pessoas. Mariana, a filha, ocupava a primeira cadeira. Vestido floral que o pai tinha dado de aniversário, bolsa de grife que ele tinha comprado na última viagem. Sentada ao lado de Patrícia, a tia, ambas trocando olhares de cumplicidade. Ambas esperando assistir à derrota final de Renata. Esperando ver a mãe interesseira receber bem menos do que pedia. Esperando comemorar depois num restaurante caro com o homem que as duas adoravam. Lucas não veio.
Tinha dito para a mãe que não conseguiria, que ficar no mesmo ambiente que o pai, sem fazer algo que pudesse prejudicar o processo, era impossível para ele. A escrivã do juiz, uma mulher jovem de cabelos presos, preparava os equipamentos de gravação. 2 estagiários de direito sentavam no canto da sala com cadernos nas mãos, prontos para tomar notas da audiência como parte do aprendizado prático. 8 pessoas no total presenciariam o que estava prestes a acontecer naquela sala. O juiz Fernando entrou pontualmente às 9 horas. Todos se levantaram. Ele sentou, gesticulou para que os outros também sentassem e declarou oficialmente aberta a audiência de instrução e julgamento do processo de divórcio litigioso. Maurício pediu a palavra primeiro. Apresentou a proposta final de divisão patrimonial, que chamou de extremamente generosa, considerando as circunstâncias. 30% do patrimônio total para Renata. Aproximadamente R$ 2.600.000. Uma pensão mensal de R$ 5.000 por um período máximo de 3 anos após a divisão. Depois disso, nada mais. Cada um seguiria sua vida de forma completamente independente. Maurício argumentou longamente. Disse que o patrimônio tinha sido construído exclusivamente pelo trabalho de Otávio, que ele tinha começado do zero, que tinha trabalhado 16 horas por dia por décadas, que tinha assumido todos os riscos empresariais, que tinha gerenciado funcionários, negociado com bancos, enfrentado crises econômicas. E que Renata, durante todo esse tempo, não tinha feito absolutamente nada além de serviços domésticos básicos, que qualquer empregada contratada poderia realizar por um salário mínimo. Usou a palavra encosto 3 vezes ao longo da exposição. O juiz Fernando franziu a testa visivelmente na 3ª vez, mas não interrompeu o advogado. Otávio concordou entusiasticamente com cada palavra do próprio advogado. Interrompeu 2 vezes para acrescentar detalhes sobre o próprio esforço, sobre as noites sem dormir, sobre os sacrifícios que tinha feito, sobre como tinha construído um império absolutamente sozinho. Disse que estava sendo injustiçado por leis ultrapassadas que não reconheciam o mérito individual. Disse que 50% de partilha já seria roubo. Disse que dar 30% era uma demonstração de generosidade que Renata não merecia, mas que ele estava oferecendo por piedade. Helena permaneceu em silêncio absoluto durante toda a exposição do outro lado. Não interrompeu, não protestou, não fez nenhuma objeção. Apenas tomou notas calmamente num bloco amarelo. Renata também ficou quieta, mãos sobre o colo, olhos fixos na mesa, respirando devagar, controlando as emoções. Quando Maurício finalmente terminou seu teatro, o juiz perguntou se a defesa queria se pronunciar. Helena levantou calmamente. Disse que sim, gostaria de apresentar documentos adicionais que considerava absolutamente relevantes para a justa divisão de bens do casal. O juiz gesticulou para que ela prosseguisse. Helena pegou a pasta preta de couro que estava aos seus pés. Abriu o zíper devagar, quase cerimonialmente. Tirou de dentro 17 cadernos de capa dura organizados por ano, cada um com aproximadamente 200 páginas manuscritas. Colocou todos sobre a mesa numa pilha organizada e um envelope grande contendo um relatório encadernado de 47 páginas, preparado por um perito contador, contratado especificamente para analisar e validar os números daqueles cadernos. O juiz Fernando olhou para a pilha impressionante de documentos com interesse renovado, os olhos percorrendo os cadernos com curiosidade judicial. Maurício olhou com preocupação crescente. Algo não estava certo. Algo que ele não esperava estava acontecendo. Otávio olhou para os cadernos completamente sem entender. Nunca tinha visto aqueles objetos. Não fazia ideia do que eram nem de onde tinham vindo. Na plateia, Mariana inclinou o corpo para frente, tentando ver melhor o que estava na mesa.
Patrícia cruzou os braços defensivamente. Helena explicou calmamente para o registro da audiência. Disse que cada um daqueles 17 cadernos representava um período específico dos 25 anos de casamento do casal. Cada página continha registros meticulosos de decisões de investimento tomadas por Renata para administrar o patrimônio familiar. Datas precisas, valores exatos, justificativas para cada movimentação, rentabilidades obtidas, comparativos com índices de mercado da época. O relatório do perito contador, anexado aos cadernos, analisava matematicamente o impacto dessas decisões e concluía que as escolhas de investimento de Renata tinham gerado um rendimento adicional de aproximadamente R$ 5.400.000 em relação ao que teria sido obtido com investimentos conservadores padrão de mercado no mesmo período. Em outras palavras, 63% do patrimônio que Otávio dizia ter construído sozinho existia exclusivamente por causa do trabalho documentado de uma mulher que ele chamava publicamente de encosto. O silêncio no tribunal foi absoluto. Otávio ficou branco, literalmente branco. O sangue drenou do rosto. Os lábios tremeram. Os olhos arregalaram tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Maurício folheava freneticamente os cadernos, procurando alguma falha, alguma inconsistência, algo que pudesse usar para contestar. Não encontrou nada. Os registros eram impecáveis, escritos com a precisão de uma contadora formada que nunca tinha realmente abandonado a profissão. O juiz Fernando leu o relatório do perito em silêncio por vários minutos. As páginas virando eram o único som na sala. Então, olhou para Otávio. Perguntou se ele tinha conhecimento dessas decisões de investimento tomadas pela esposa ao longo do casamento. Otávio gaguejou pela primeira vez na vida. Perdeu toda a pose de empresário bem-sucedido. Disse que não sabia daqueles investimentos, que achava que o dinheiro ficava parado na conta corrente, que imaginava que o gerente do banco tomava as decisões por eles, que nunca prestou atenção a essas coisas financeiras porque estava ocupado demais construindo as concessionárias, que confiava nos profissionais e assumia que tudo estava sendo cuidado adequadamente. O juiz Fernando olhou para ele com uma expressão impossível de decifrar. Perguntou quem exatamente tinha acesso às contas bancárias e aplicações financeiras do casal ao longo do casamento. Otávio respondeu que, tecnicamente, ambos tinham acesso. As contas eram conjuntas, mas ele pessoalmente raramente verificava. Talvez uma vez por ano, quando fazia a declaração de imposto de renda. E mesmo assim, passava os olhos rapidamente pelos números, sem prestar verdadeira atenção. Estava sempre ocupado demais com os negócios das concessionárias para se preocupar com detalhes. O juiz anotou algo extenso no processo. Várias linhas. O som da caneta no papel era o único ruído na sala absolutamente silenciosa. Maurício tentou intervir. Disse que os documentos precisavam ser verificados, que poderiam ser falsificados, que qualquer pessoa podia escrever números em cadernos, que isso não provava nada. Helena calmamente tirou da pasta preta um pendrive. Disse que ali estavam cópias digitalizadas de extratos bancários originais de 25 anos, correspondendo exatamente às anotações dos cadernos. Disse que também tinha e-mails de corretoras de valores endereçados a Renata, confirmando ordens de compra e venda executadas, e comprovantes de transferências, e demonstrativos de rendimento anuais. Maurício empalideceu. Perdeu o ar de predador que normalmente ostentava. Olhou para Otávio como quem olha para um cliente que mentiu sobre os fatos do caso. O juiz Fernando pegou o pendrive. Disse que mandaria analisar tecnicamente, mas que os cadernos físicos eram evidência suficiente para levantar questões sérias sobre a narrativa apresentada pelo autor do processo.
Então, Otávio fez algo que Renata genuinamente nunca esperou presenciar em toda a vida. Começou a chorar. Não foram lágrimas discretas de quem tenta manter a compostura. Foram soluços de verdade, lágrimas grossas escorrendo pelo rosto bronzeado de quem frequentava clube de golfe nos fins de semana. A máscara meticulosamente construída de empresário de sucesso desmoronando pedaço por pedaço na frente do juiz, dos advogados, da escrivã espantada, dos estagiários que não sabiam onde olhar. Disse entre soluços que não sabia. Disse que nunca tinha imaginado que Renata fazia tudo aquilo. Disse que tinha sido profundamente injusto com ela todos esses anos. Disse que se arrependia de cada palavra cruel que tinha permitido que fossem ditas sobre a mãe dos filhos dele. Disse que queria resolver tudo agora em família, fora do tribunal. Que esquecessem o processo, que rasgassem os documentos, que fingissem que nada daquilo tinha acontecido, que ele daria para Renata o que ela quisesse, metade, 60%, 70%. O que fosse necessário para acabar com aquela humilhação. Implorou para que o juiz desse mais tempo, para que adiasse a decisão, para que permitisse uma nova tentativa de acordo amigável agora que todos sabiam a verdade. Maurício tentou calar seu próprio cliente. Sabia que cada palavra que Otávio dizia naquele momento era munição contra ele no processo. Mas Otávio não conseguia parar. 25 anos de arrogância cega tinham desmoronado em 10 minutos, e ele não tinha nenhuma estrutura emocional para lidar com a própria culpa. Renata observou tudo em silêncio. Olhou para o homem que tinha amado durante 25 anos da vida dela, implorando por piedade ajoelhado, metaforicamente, na frente de um juiz. Olhou para Mariana, a filha que tinha escolhido o lado errado, agora sentada na plateia, com a boca literalmente aberta de choque. Os olhos arregalados, a mão sobre o peito, processando pela primeira vez a verdade sobre quem realmente sustentava a família. Olhou para Patrícia, a cunhada que tanto a desprezava, agora pequena e insignificante na cadeira, sem coragem de olhar para ninguém. E disse a frase que ecoaria naquele tribunal por muito tempo. A frase que seria repetida depois em corredores de fóruns de família como exemplo de virada de caso. Você me chamou de encosto, na frente de advogados, na frente deste juiz, na frente da sua própria família, na frente dos nossos filhos. Disse repetidamente que eu nunca tinha contribuído com nada, que era uma parasita, que vivia às suas custas, que estava tentando roubar o que não era meu. Ela pausou, respirou fundo, controlando cada palavra. Agora o juiz Fernando tem nas mãos a prova documental de cada centavo que eu fiz multiplicar, enquanto você achava que estava construindo tudo isso sozinho. Tem 25 anos de trabalho silencioso, registrados página por página. Outra pausa, mais longa desta vez. E você vai finalmente descobrir que o encosto que você desprezava sustentou a família inteira. Financeiramente, emocionalmente, organizacionalmente, por 25 anos de dedicação invisível. Otávio tentou dizer algo. Renata levantou a mão num gesto de silêncio. E agora é tarde demais para pedir desculpas que significam alguma coisa. O juiz Fernando encerrou a audiência poucos minutos depois. Disse que precisava analisar toda a documentação apresentada antes de proferir qualquer decisão. Disse que as partes seriam notificadas quando tivesse um veredito. Levou exatamente 3 semanas de análise minuciosa, do perito técnico verificando a autenticidade dos arquivos digitais, do juiz lendo cada página dos 17 cadernos, de especialistas confirmando que as rentabilidades descritas eram consistentes com os mercados históricos. A sentença foi finalmente proferida numa manhã de terça-feira de novembro. Clara, técnica e absolutamente brutal para Otávio.
Renata tinha direito legal a 60% de todo o patrimônio acumulado durante o casamento, não os 50% que seria o padrão. A majoração era justificada pela comprovação de contribuição financeira direta e substancial através das decisões de investimento documentadas, mais pensão alimentícia por tempo indeterminado, considerando que Renata tinha aberto mão da própria carreira para cuidar da família por mais de 2 décadas. Mais direito de permanecer residindo na casa conjugal até que sua parte fosse liquidada em dinheiro ou o imóvel fosse vendido. Mais 50% das cotas das concessionárias que tinham sido compradas durante o casamento com lucros que ela tinha ajudado a multiplicar. O patrimônio total que seria dividido era de R$ 8.600.000. 60% significava 5.160.000 para Renata. Otávio teve que vender uma das 4 concessionárias para pagar a parte dela em dinheiro. A loja que ele mais gostava. A matriz original que tinha sido o começo de tudo. A amante de 29 anos terminou com ele uma semana depois de descobrir os termos da decisão judicial. O patrimônio tinha diminuído pela metade, a imagem pública tinha sido destruída. A história toda tinha virado fofoca nos círculos sociais que eles frequentavam. Carla, esse era o nome da secretária, não estava interessada em um homem mais pobre, mais velho, e agora publicamente humilhado. Disse que precisava pensar no próprio futuro, que as coisas tinham mudado muito rápido, que talvez fosse melhor cada um seguir seu caminho. Otávio ficou sozinho. Exatamente 2 anos se passaram desde aquela audiência que mudou tudo. Renata reconstruiu completamente a própria vida de uma forma que nunca imaginou ser possível. Depois de meses processando as emoções do divórcio, decidiu fazer algo que tinha adiado por 23 anos. Tirou o diploma de contadora da gaveta onde estava guardado. Emoldurou. Pendurou na parede do escritório que alugou num prédio comercial no centro. Voltou oficialmente a trabalhar como contadora registrada no Conselho Profissional. Abriu um pequeno escritório especializado em consultoria patrimonial e financeira exclusivamente para mulheres. O foco era específico e nascido da própria experiência. Ajudar outras esposas a entenderem, documentarem e protegerem legalmente suas contribuições para o patrimônio familiar. Ensinar o que Renata tinha aprendido da forma mais difícil possível. Ensinar que amor não substitui precaução, que confiança não dispensa documentação, que trabalho invisível precisa ser registrado para ter valor quando mais importa. O escritório se chama Valor Invisível Consultoria. O nome conta toda a história, sem precisar explicar. A empresa fatura modestamente 3 ou 4 clientes fixas por mês. Algumas consultorias pontuais, workshops ocasionais em centros comunitários e empresas. Mas Renata não precisa mais do dinheiro do trabalho para viver. Os 5 milhões que recebeu do divórcio rendem o suficiente em aplicações conservadoras para sustentar o padrão de vida dela confortavelmente pelo resto da vida. Trabalha porque quer, porque precisa se sentir produtiva, porque adora ajudar outras mulheres a evitarem o que ela passou, porque finalmente está fazendo algo que é reconhecido e valorizado pelo que realmente é. Mariana, a filha que tinha escolhido o lado errado do pai, pediu perdão oficialmente 6 meses depois daquela audiência devastadora. Tinha assistido tudo sentada na plateia do tribunal. Tinha visto o pai chorar de vergonha. Tinha ouvido os números que a mãe tinha multiplicado silenciosamente. Tinha entendido pela primeira vez na vida quem realmente mantinha a família funcionando. Depois da audiência, pediu para Renata ver os cadernos de contabilidade. Passou um fim de semana inteiro lendo página por página, chorando em alguns trechos.
rindo em outros, descobrindo uma mãe que ela nunca tinha realmente conhecido. Tinha vergonha profunda de nunca ter percebido, de ter julgado, de ter escolhido o pai que dava presentes em vez da mãe que dava tudo o resto. Hoje, Mariana mora com Renata num apartamento novo que as duas escolheram juntas. 2 quartos, sala ampla, cozinha onde cozinham juntas às vezes, varanda com plantas. Mariana mudou de curso na faculdade, largou publicidade, entrou em administração com ênfase em finanças. Quer aprender a cuidar do próprio dinheiro para o resto da vida. Nunca mais vai depender financeiramente de ninguém, nem de pai, nem de namorado, nem de marido. Nunca mais. Estagia no escritório da mãe 2 tardes por semana. Aprende contabilidade básica. Acompanha consultorias. Vê outras mulheres em situações parecidas. Jura para si mesma que vai ser diferente. Lucas, o filho que sempre esteve do lado certo, casou no ano passado. Cerimônia simples num jardim de restaurante com 50 convidados escolhidos a dedo. Renata foi madrinha de casamento, ficou ao lado do filho no altar. Chorou de felicidade quando ele colocou a aliança no dedo da noiva. Otávio não foi convidado para o casamento. Lucas não atende mais às ligações do pai. Não responde mensagens. Não aparece em datas comemorativas. Cortou contato completamente. Disse que não quer nenhum homem que trata a mulher como o pai tratou a mãe perto da própria família. Disse que está quebrando o ciclo. Disse que os netos de Renata, quando vierem, nunca vão conhecer esse lado da família. Dona Célia e Patrícia sumiram da vida de Renata completamente. Não ligam, não mandam mensagens, não aparecem em nenhum lugar onde ela possa estar. A vergonha de terem apoiado o lado errado de forma tão pública e cruel é grande demais para permitir qualquer contato. E Renata não faz nenhuma questão de perdoar. Otávio vive sozinho num apartamento alugado, num bairro muito menos nobre do que morava antes. 2 quartos, sem piscina, sem jardim, sem o luxo que ele achava que merecia. Perdeu 2 das 4 concessionárias na divisão de bens e na crise financeira pessoal que veio depois. Teve que demitir funcionários. Teve que vender carros do próprio estoque para pagar dívidas. Teve que recomeçar de uma forma que nunca imaginou. A rede de concessionárias que ele passava 25 anos dizendo que tinha construído sozinho está agora reduzida a menos da metade do que era no auge. Continua dizendo para quem ainda quiser ouvir que foi injustiçado pelo sistema, que as leis brasileiras são tendenciosas a favor das mulheres, que Renata manipulou o processo com documentos que ele nunca tinha visto, que foi vítima de uma armação elaborada. Ninguém acredita mais. Os amigos se afastaram. Os parceiros de negócio desconfiaram. A reputação de homem de sucesso que fez tudo sozinho foi substituída pela de marido ingrato que não reconhecia o trabalho da própria esposa. No escritório da Valor Invisível Consultoria, há uma placa pequena de madeira na parede logo atrás da mesa de trabalho de Renata. Letras douradas gravadas sobre fundo preto. O texto é simples e direto. Trabalho invisível ainda é trabalho. E merece reconhecimento, gratidão e proteção legal. E na gaveta principal da mesa, guardados como recordação permanente e como lembrete diário do que foi capaz de fazer, estão os 17 cadernos de contabilidade originais que mudaram absolutamente tudo. 3.400 páginas de prova meticulosa de que a mulher chamada publicamente de encosto era, na verdade, o motor silencioso e indispensável de uma família inteira por 25 anos. E foi assim que Renata provou para o mundo o que deveria ter sido óbvio desde sempre, mas que muita gente ainda precisa dolorosamente aprender. Nunca subestime o trabalho de quem cuida de uma casa e uma família. Nunca ache que contribuição não remunerada é contribuição sem valor real. Nunca chame de encosto quem carrega silenciosamente o peso invisível de fazer tudo funcionar.
Porque às vezes, quando finalmente os documentos certos vêm à luz no momento certo, você descobre que estava completamente, tragicamente enganado sobre quem realmente sustentava tudo ao seu redor. E aí já é tarde demais para qualquer pedido de desculpas significar alguma coisa.